O homem mais forte que existe parte para o combate contra os quatro males. O Cavaleiro da Guerra mostra o que é a superioridade em uma luta. É isso que a gente vê hoje no capítulo 205 de Mokushiroku no Yonkishi, logo após a vinheta. O capítulo se inicia com a presença do cavaleiro. Percival ri dizendo que ele veio por eles. O rapaz de cabelos loiros diz para ele não se preocupar, que ele cuidará disso. Tristan e Gawain acabam rindo, dizendo que já estava passando da hora. Vemos então o rosto do Cavaleiro da Guerra voltando para o campo de batalha. Lancelot solta Percival pedindo para que depois ele conte por que foi revivido e o rapaz concorda. Lancelot dá alguns passos à frente e diz que podem deixar com ele. Garrus pergunta quem era aquele e Donnie simplesmente responde: o homem mais forte que existe. Bem que era o Lancelot. Imagina se eu faço todo aquele show, toda aquela apresentação do vídeo passado e não era ele de verdade. E aqui a gente vai ver essa informação do Donnie falando o homem mais forte que existe. Nesse momento aqui eu achei que era só para hypar o Lancelot, mas o que vocês vão ver ainda nesse capítulo vai mostrar exatamente para vocês por que o Donnie tá totalmente certo. Porque o Lancelot nesse capítulo ele vai ser completamente insano. E parece que ele treinou bastante nesses últimos 2 anos. Os quatro males se enfurecem ao ver Lancelot e afirmam que foi ele que matou muitos de seus companheiros, aquele nomeado como Deus da Guerra. Lancelot diz que não entende bem o que houve, mas nota que o caos acabou tomando conta mesmo daqueles quatro. Percival e Gawain se preocupam com ele e diz que ele não pode os enfrentar sozinho, mas logo o Cavaleiro da Guerra suspira, perguntando se eles não estão desmerecendo suas próprias forças, pois na opinião dele, os 3 são tão poderosos quanto aqueles 4. Woradan ativa sua magia de gelo, enquanto o rapaz anda despreocupado. Os estilhaços começam a surgir do chão em direção a ele. Com apenas um movimento da espada, toda a onda fria acabou parando antes mesmo de tocar o Cavaleiro da Guerra. Lancelot diz que aquela é realmente uma magia muito intensa, mas pergunta a Tristan o porquê ele não havia feito nada. Afinal, ele tem o Full Counter. Com aquilo e o sangue demoníaco, ele não acredita que o rapaz teve dificuldade em suportar aquele poder. Pelegart salta no ar, descendo com tudo na direção do Cavaleiro da Guerra. Percival e Gawain se desesperam e dizem para tomar cuidado porque Alfin pode ser destruída, mas com o único movimento da katana em sua mão, ele impede o golpe com extrema facilidade. O rapaz diz que realmente é uma força impressionante, capaz de nivelar Alfin completamente, mas Percival, com os poderes espirituais e a regeneração, ele seria capaz de suportar aquilo. Ironside, mais uma vez, usando seus poderes para enlouquecer Percival, mas antes que algo aconteça, a energia começa a se afastar do garoto e ir em direção à espada de Lancelot. O garoto diz que aquela é uma magia bem maluca, enquanto Gawain se apavora com o que ele fez, e Lancelot afirma que ela poderia ter segurado aquilo com facilidade, mesmo que fosse à força. A gente viu aqui, né, o Lancelot simplesmente randomizou os ataques dos 4 males, né? Aqueles ataques que derrubaram os 4 cavaleiros do Apocalipse, com extrema facilidade, ele lidou como se fosse nada. E ele ainda deu aula, ele ensinou. E eu acho interessante aqui esse ponto, mostrando o quanto que o Lancelot tem uma superioridade em combate, não apenas em força, né? Mas também em estratégia e lógica de luta. Porque, tipo assim, ele explicando que cada um deles poderia ter parado cada um daqueles ataques se lutassem de forma diferente. E eu achei legal mostrar isso aqui, o fato de que, tipo assim, os cavaleiros do Apocalipse são poderosos, são mais poderosos que os 4 males, mas aparentemente eles lutam de forma desorganizada, então eles não têm uma boa coordenação para lutarem juntos e realmente lidar com as ameaças que são jogadas contra ele. É igual falou, se o Tristan tivesse entrado na frente do Percival, ele poderia ter devolvido o ataque mágico com Full Counter. Se o Percival é que tivesse segurado o Pelegart, ele poderia ter segurado de verdade, poderia não ter machucado o Tristan. E se a Gawain tivesse usado os poderes dela para conseguir controlar a magia do Ironside, o Percival não teria saído do controle. Então é interessante ver isso aqui, que o Lancelot ele também tem essa noção de estratégia de combate, que se os Cavaleiros do Apocalipse tivessem lutado de forma mais organizada e sabendo exatamente quem são seus oponentes, eles teriam resultados muito mais positivos nessas lutas. Pertolepe então se coloca a andar na direção de Lancelot. O rapaz olha para ele e o reconhece como o Cavaleiro Verde, dizendo que o poder dele é a Division, o poder de rasgar qualquer matéria, inclusive o espaço. O Cavaleiro Verde usa o seu Execution of Justice no Cavaleiro da Guerra, que se mantém parado. O homem diz que Lancelot profana seu santuário eterno, que está longe de toda dor e sofrimento, então por isso ele deve ser eliminado. Todos se assustam com a chuva de ataques que vai em direção ao Cavaleiro da Guerra, mas com movimentos lentos, Lancelot pronuncia as palavras: a dor existe, por isso as pessoas podem ranger os dentes e enfrentá-la.
A tristeza existe e por isso damos as mãos e seguimos em frente. É assim que o mundo funciona, certo? Lancelot, com os movimentos de seus braços, fez com que todos os golpes de espada se afastassem dele e dançassem ao seu redor. Mas Gawain diz que não é aquilo. Ele havia pegado todos os ataques dos 4 males e os unido em uma única área, assim como um rio lamacento, terminado na ponta de sua lâmina. O Cavaleiro da Guerra diz para eles não correrem em sua direção, e avança desferindo golpes rápidos em cada um deles, com sua lua dos 18, pressionando e assustando todos ao redor, jogando os Cavaleiros do Caos para os céus com seus golpes, e logo eles entram em sofrimento pelo impacto. Assim que voltam ao chão, Lancelot os olha com intriga e apenas diz: "Não pense que eu terminei com vocês ainda." Finalizando o capítulo. Esse final de capítulo foi absoluto cinema, porque o Lancelot simplesmente humilhou os 4 males como se não fosse nada. Os 4 males que bateram nos 4 Cavaleiros do Apocalipse no capítulo passado, quase mataram eles. O Lancelot simplesmente foi lá e com um golpe em cada um derrubou todos eles. O Lancelot é simplesmente insano. E aquilo que eu falei, o Nakaba tinha que controlar a luta, ele foi para outro totalmente diferente. Embora eu ache que a forma como o Lancelot derrubou eles foi estranha. Aquilo que estava saindo da boca deles não parecia sangue, parecia alguma coisa. Talvez a gente veja uma nova manifestação do caos vindo aí, né? Que eu achei interessante mostrar essa cena aqui dele, mas talvez a gente veja uma nova forma dele, né? Talvez eles tenham uma forma ainda mais poderosa para derrubar os 4 Cavaleiros do Apocalipse do que apenas isso, né? Afinal, também era para derrubar os 7 pecados capitais, então eles precisam de muito poder. Além disso, o Lancelot mostrou as fraquezas ali, mostrou que eles poderiam compensar de forma diferente. Então eu acredito que os 4 males tem mais poder e tem mais formas pra vir aí. Eu acho que tem uma forma definitiva. Ali talvez seja um meio híbrido ainda. Eles ainda são meio humanoides e meio poder do caos. Talvez eles tenham que eles sejam completamente dominados pelo caos. Mas comentem o que vocês acharam. Comentem o que vocês acharam desse capítulo. O que vocês acharam do Lancelot surrando todo mundo. Porque isso foi simplesmente insano. Vai aparecer mais vídeos se vocês ficarem mais um pouquinho comigo. Até a próxima. Tchau!